A paz do Senhor, meus queridos, é uma alegria estarmos juntos novamente nesse novo trimestre de 2026, o primeiro trimestre da nossa EBD. Com muita alegria estamos aqui para trazer auxílio aos professores, aos amantes da Escola Bíblica Dominical. Eu me chamo Celso Godoy, eu sou evangelista e estamos aqui nessa incumbência maravilhosa de trazer subsídio para os nossos seguidores, para os nossos professores e alunos. E esse trimestre, esse primeiro trimestre de 2026, nós temos aí como comentarista o pastor Douglas Batista, um homem que tem várias cátedras, várias formações, conseguido pela sua ciência, um homem muito sábio, certo? E que traz aí bastante subsídio, bastante conhecimento para nós transmitir para vocês. E o tema dessa lição é a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas, Pai, Filho e Espírito Santo. E como sempre, o design da lição está lindo, olha a capa aí, certo? Maravilhoso. Quem não adquiriu já chegou a CPAD já enviou as lições, estamos aqui antecipando com antecedência já a primeira aula do ano de 2026. E nós aqui hoje vamos mergulhar numa das verdades mais lindas, mais gloriosa e ao mesmo tempo mais profunda da nossa fé, o mistério glorioso da Santíssima Trindade, a doutrina da Trindade, ok? Olha só, um dos homens muito famoso, muito grande na história eclesiástica, chamado Agostinho. Olha o que ele disse: nossa mente jamais conseguirá explicar adequadamente o que é a Santíssima Trindade. Essa é uma frase célebre, e verdadeira desse grande homem de Deus, Agostinho, Então nós temos aí essa frase que nos mostra que é simples a doutrina da Trindade, mas não é fácil de entendimento. Precisa de fé, é através da fé. A gente não se aproxima dessa verdade, que é a doutrina da Trindade, com a nossa inteligência, com a nossa arrogância de acharmos que vamos entender tudo. Não, jamais. A gente para entender, nós precisamos chegar com um coração humilde, com uma fé que confia no Espírito Santo, que ilumina o nosso entendimento. E só assim poderemos compreender essa gloriosa doutrina e misteriosa doutrina da Santíssima Trindade. E hoje nós vamos trazer um pouco de subsídio, para que vocês compreendam, com mais clareza sobre a doutrina da Trindade. Eu fiz um resumo para o nosso vídeo ficar, numa dimensão boa para você suportar, ficar conosco até o final. E até peço para vocês não saírem, ficar conosco até o final, porque no final nós temos uma oração poderosa no nome de Jesus, Poderosa porque no nome do Senhor Jesus, para resolver os seus problemas, para curar as enfermidades, e você vai ser beneficiado através dessa oração. Vamos então ao nosso resumo maravilhoso que nós fizemos, tá? Vamos aqui tentar, com toda paciência, trazer clareza, nesse mistério da doutrina da Trindade, que como eu disse, é simples, mas não é fácil de entendimento. Precisamos de estar atento e trazer clareza. Então, a nossa lição, que vai ser ministrada 4 de janeiro de 2026 na sua igreja, e traz esse tema, o mistério da Santíssima Trindade. Então, nós estamos aqui entre as 10 doutrinas básicas, nós estamos estudando agora, nesse primeiro trimestre, a doutrina da Trindade, que é fundamental para a nossa salvação. A nossa salvação depende, da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por isso precisamos conhecer e ter relacionamento com esses três, ou essas três pessoas em um único Deus. Ok? Então vamos lá, a doutrina da Trindade.
um só Deus, em essência, substância, em três pessoas distintas. Quais? Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui está a glória do mistério desse Deus único, né? Que vive eternamente. Três pessoas que são distintas. O Pai é Deus, tá? O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus, ok? E nenhum é maior do que o outro. Sempre para fins didáticos, para fins de estudo, a teologia sistemática põe, né, uma hierarquia. Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Mas isso não significa que um é maior do que o outro. Isso é para fim de estudo, é fim didáticos, né? Então, para uma aprendizagem melhor e também para um ministério de cada um, né? O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado e da justiça. Eles são iguais em poder e glória, não tenha dúvida. E existe desde toda a eternidade, todos eles têm os mesmos atributos. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno, e por isso são Deus. E outros atributos que nós vamos estudar mais para frente, ok? E essa verdade, João diz no capítulo 5 e 7, três são os que testificam no céu. Olha aí, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. A Palavra é Jesus, tá? O Pai, a Palavra, que é o Verbo, e o Espírito Santo. E esses três são um. Olha o mistério da Trindade. É um único Deus em três pessoas. E por essa verdade bíblica é que nós cremos em um único Deus verdadeiro. Deuteronômio 6 e 4. Ouve, ó Israel, o Senhor, o único Deus, o vosso Deus, certo? O único Deus. Manifestado em três pessoas distintas, ok? Isso significa que nós somos, isso não significa que nós somos politeístas, que cremos em três deuses, não. Mas também cremos em três pessoas distintas, ok? Não em três deuses, como disse, né, os politeístas. Ou seja, nós não cremos que Deus se apresenta de três modos, né? O próprio Deus, hoje ele é o Pai, amanhã ele é o Filho, e depois ele é o Espírito Santo. Não, nós não cremos dessa forma. O Pai não é o Filho não é o Pai, e o Espírito Santo, aliás, o Pai não é o Filho, e o Filho não é o Espírito Santo, vice-versa, tá? Então, não é em três modos, ok? Mas é três pessoas. Eles são pessoas diferentes, mas que vivem em uma unidade perfeita. Tá? São da mesma essência e estão em comunhão perfeita os três nesse ministério glorioso da salvação da humanidade. Olha uma frase célebre do credo atanasiano. No século II ou III, né? No século 200, ou no ano 200, certo? Melhor dizendo, olha só a frase. Adoramos um Deus em trindade e unidade, sem confundir as pessoas, nem separar a substância. Essa é uma frase célebre dita no século, né, ali, século 3, século 2 ou 3, no ano 200 ali, ainda na igreja primitiva, certo? Após, né? A igreja primitiva foi no primeiro século. Essa foi, né? Essa fé não é uma invenção de hoje, tá? Essa doutrina foi iniciada pelos teólogos no século XX, não. Essa doutrina já tinha na Bíblia, só que ela paulatinamente foi sendo revelada, ok? Porque a revelação de Deus ela é progressiva, começa em Gênesis e vai progredindo, e agora quando chega na graça é o ápice. Tudo é revelado, tudo vem à luz completa. Antes era sombra no Antigo Testamento. Então essa fé não é uma invenção, tá, da doutrina de hoje. A igreja de Cristo defende essa verdade da doutrina da Trindade há séculos. Vemos aqui no credo atanasiano, certo? A ideia da Trindade não está só no Novo Testamento. Veja bem, não é só no Novo Testamento, mas está desde o Antigo Testamento, ok? Veja bem, ela também se encontra no Antigo Testamento. E embora, certo?
a revelação completa venha através de Jesus, no ministério de Jesus, na graça. Deus já estava, ou seja, no Novo Testamento, Deus já estava deixando as suas impressões digitais, ou seja, a sombra dessas verdades gloriosas, desde o comecinho em Gênesis, o livro do começo de todas as coisas. Você quer ver o começo de todas as coisas, do pecado, como começou, certo? A primeira morte, tudo. Você vai ver ali em Gênesis, o livro do começo de todas as coisas. Veja bem como a doutrina da Trindade estava presente. Em Gênesis capítulo 1 e verso 1. A palavra para Deus ali, Elohim, é no plural, não é Eloá, mas é Elohim. Está no plural. E no princípio fez Deus, ou criou Deus, fez Deus os céus e a terra, tá? Elohim, bara, tá? E aí isso significa que está no plural o nome, tá? O Pai, o Filho e a Trindade criando todas as coisas através do seu poder, porque eles são três pessoas, mas um único Deus, ok? Poderoso, tá? Nós temos então aqui, também em Gênesis capítulo 1 e verso 2, o Espírito Santo pairava sobre as águas. Está em Gênesis capítulo 1 e verso 2. Olha aí, né? O Espírito Santo atuando, né? As três pessoas ali. Em Salmo 110 e 1, o Pai fala com o Filho. Mais uma vez a Trindade em iminência, tá certo? O Messias, ok? Isaías 6 e 8 diz assim: quem há de ir por nós? Novamente no plural, falando da Trindade. Quem há de ir por nós? Então aí, Deus envia o seu Filho para nos salvar, ok? E Daniel 7,13, e Daniel capítulo 7, versículo 13 ao 14, visão do ancião de dias e do Filho do homem. Mais uma vez, denotando a doutrina da Trindade ali, nessa revelação no Antigo Testamento, que vem paulatinamente. E esse esclarecimento, ele o ápice dele é no Novo Testamento. Nós vemos aqui, após chegarmos à revelação do Novo Testamento, após nós chegarmos aí à revelação do Novo Testamento, nos traz a plena luz da verdade. Tá? Aí vem o ápice dessa revelação, ok? O que era sombra no Antigo Testamento, agora vira luz. O que era um sussurro, certo? Apenas um sussurro, se torna um anúncio claro e poderoso. Então o ápice dessa revelação progressiva se dá no Novo Testamento com o ministério de Jesus. E com a vinda do nosso Senhor Jesus, o véu foi tirado e a gente vê a Trindade agir de forma plena, com clareza, ok? No Rio Jordão, o Filho de Deus está sendo batizado. Veja bem aqui, que coisa linda. O Espírito Santo desce em forma visível, tá? De forma visível, como uma pomba, sobre ele, e a voz do Pai rasga o céu e se declara: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, umas três pessoas, o Filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo sobre o Filho em forma de pomba, e do céu, Deus confirmando na presença de todos a filiação de Jesus, o Filho de Deus. Esse é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. A ele ouvir. Vemos aí nesse episódio as três pessoas da Trindade agindo juntas, né? Juntas, sabe? Unidade, ok? No mesmo momento, para todo mundo ver. Ali foi todos que estavam ali, né? À margem do Rio Jordão, presenciou essa cena maravilhosa. Essa é uma das cenas mais gloriosa, mais linda no Novo Testamento, confirmando a Trindade divina. Essa é a confirmação das três pessoas. E após a ressurreição de Jesus, o que ele faz? Ele levanta, ele manda os discípulos, a grande comissão, certo? Dá o mandamento, tá? Mateus 28, 19, ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esse texto prova, mais uma vez, a Trindade de forma contundente. Está aqui, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é três deuses, certo? Veja bem, e isso nos mostra que a
um só Deus, em três pessoas. A igreja primitiva não guardou isso na teoria, né? Só como nós vemos hoje teólogo pregando, mas não tem intimidade com Deus, só teoria, não tem graça, muito só aprendeu na teoria, mas não põe em prática. Não, eles viviam essa realidade, eles colocou em prática essa realidade. A Trindade era a força deles, da igreja primitiva. O Pai, o Filho e o Espírito Santo agia na pregação do Evangelho, no testemunho dos mártires, como Estevão, em Atos 7. Estevão viu Jesus em pé à direita do Pai. Ali era prática, não era só teoria. A igreja primitiva viveu isso, ok? E nós podemos ver isso na própria comunhão da igreja, quando Paulo encerra a sua carta, ali dando a bênção apostólica, né? Que a graça do Senhor Jesus, o amor do grande Deus e a comunhão do Espírito Santo seja cada um de vocês, sobre todos vocês, tá? Em suma, né, a doutrina da Trindade não é um quebra-cabeça para teólogos, que fica aí discutindo, certo? É o coração da nossa salvação, ela é importantíssima, tá? Se errarmos, se nós deixarmos as heresias entrar, a salvação fica em jogo. Apresentarmos um Deus diferente do que está aqui na Bíblia, não há salvação, há risco, né, de perdermos a salvação. A nossa salvação é uma obra da Trindade, é um plano perfeito em amor e executado em total harmonia pelas três pessoas do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E como isso funciona na prática? Veja bem, como isso funciona na prática, tá? Veja bem, o seu grande amor, né? Deus, seu grande amor, pois que Deus, no seu grande amor, ele planejou a salvação, tá? Para nós. E foi o Filho Jesus que, em obediência à palavra de Deus, veio a esse mundo e executou o plano da salvação na cruz, morrendo por todos nós, tá? E agora o papel do Espírito Santo? O papel do Espírito Santo é que, no poder do Espírito Santo, ele aplica essa salvação em nós, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo, e nos transformando dia a dia. Então o papel dos três: Pai planejou, o projeto de salvação foi do Pai, ele envia o Filho, executa esse projeto, e o Espírito Santo então sela esse projeto, convencendo o homem da justiça, do pecado, e selando a pessoa do homem, né, a salvação, o selo para que possamos participar do arrebatamento naquele dia, quando tocar a última trombeta. Então, os três trabalhando. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo, ele então convence o homem com o seu poder da justiça do pecado, para que o homem aceite a Cristo como Salvador. É uma obra completa e perfeita, irmão. Olha só que coisa linda. Não é algo simples, porém difícil, mas é preciso ter o Espírito de Deus para entender a doutrina da Trindade de Deus, que é perfeito, tá? O nosso objetivo ao estudar, certo? A Trindade não é para estar discutindo, mas é para mostrar a verdade. E quando nós estudamos, nós devemos sair, né, com todas, nós não vamos sair quando estudamos a doutrina da Trindade com todas as respostas, como se fosse um problema de matemática, que dá exato, não. Mas o objetivo maior, após o estudo da doutrina da Trindade, sobre a doutrina da Trindade, é nós sairmos de joelho, adorando esse Deus tão grande, tão glorioso, tão perfeito. O objetivo maior de estudar a doutrina da Trindade é amar a Deus, mais a Deus, e glorificar mais o seu nome. Esse é o objetivo, de compreender esse mistério da doutrina da Trindade. E isso é compreendido só através da fé. Mas nós podemos perguntar por que durante séculos se discutem, né, essa briga sobre a doutrina da Trindade. E nós, como servos fiéis, fazemos apologia contra as heresias, certo? Nós aguerridamente fazemos apologia, certo? À doutrina da Trindade, defendendo a verdadeira doutrina da Trindade, né, porque há heresias. Então a resposta é: porque um erro sobre o que Deus é, leva inevitavelmente a um erro fatal sobre a salvação. Simplesmente isso, nós não fizemos apologia contra essas aberrações, heresias, que
inventada, né, durante os séculos que se passaram, certo? Então há um debate e nós temos que estar falando a verdade. Um Deus diferente da Bíblia oferece um evangelho diferente, um evangelho que não pode salvar. E nós podemos aqui mencionar rapidamente sobre esses erros, sobre essas heresias. Vamos lá. Quais são as principais? Não vamos dizer todas, porque não há espaço para isso no vídeo, tá? Primeiro, heresia, o triteísmo. O que é o triteísmo? Onde ele erra? Ele erra porque ensina 3 deuses, né? Não um único Deus e 3 pessoas, mas 3 deuses. Pai é Deus, né? Separado, o Filho é Deus, separado é outro, mais inferior, e assim por diante, ok? Então ele ensina sobre 3 deuses. Isso quebra a unidade fundamental de Deus, porque é um único Deus em 3 pessoas. Então ele é 3 pessoas em unidade em um único Deus, ok? Depois temos o unitarismo. É necessário falar sobre essa heresia aqui rapidamente, para que o vídeo, porque há muitas coisas, mas para que o vídeo não fique muito longo, vou falar resumidamente. Depois temos o que? O unitarismo. Ele erra. Por que o unitarismo erra? Porque nega que Jesus e o Espírito Santo são Deus, rebaixando o nosso Salvador a um ser criado e ao Espírito Santo simplesmente uma força. Então aí é rebaixar. Então, é o erro dessa doutrina, né, herética, o unitarismo, né? E a outra doutrina herética, só falar 3 aqui para não prolongar, não alongar muito o vídeo, tá? E por fim nós temos o unicismo. Ele erra por dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo só é um modo ou uma máscara de Deus, negando que são pessoas distintas, como nós vimos isso já no batismo de Jesus. Então eles negam. Nós vimos claramente no batismo de Jesus que são 3 pessoas. E eles negam. Eles falam que Deus usa uma máscara, né? No Antigo Testamento ele era Deus. E o mesmo Deus agora coloca uma máscara e se torna um filho. E agora na graça coloca uma máscara e torna o Espírito Santo. Então eles não consideram que há 3 pessoas em um único Deus. Mas eles consideram que Deus, ele muda conforme, né, o seu trabalhar, sabe? Colocando, como se nós pudéssemos entender, uma máscara, né, para dizer que é o Pai, para dizer que é o Filho, dizer que é o Espírito Santo, mas é só uma pessoa, não é 3 pessoas em um único Deus. É isso que eles creem, tá? Então, isso são erros aberrantes e que nós, que estudamos as verdades bíblicas, precisamos fazer apologia contra essa heresia. E durante o século, né, vários séculos, se fez apologia e graças a Deus prevaleceu a verdade, porque a nossa salvação depende totalmente da Trindade, ok? A verdade da Bíblia fica bem assim: um só Deus, em essência, que subsiste em 3 pessoas. A essência é a mesma, porém em 3 pessoas, tá? A comunhão, certo? Em João, capítulo 17, verso 3, diz assim, nós temos aqui um ponto fundamental onde João diz, né? Quando Jesus ora ao Pai, dizendo que a vida eterna é que eles conhecem a Ti como o único Deus verdadeiro. Não é só saber coisas sobre Deus, mas conhecer e ter um relacionamento real com Ele, como Ele realmente é Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Porque um Deus falso não pode dar vida eterna. Então, guardar a sã doutrina, meus queridos, é guardar a certeza da nossa própria salvação. Orar é um ato trinitariano. A oração é um ato trinitariano, tá? É um ato da Trindade, né? É relacionado à Trindade. Paulo nos ensina, em Efésios 2:18, nós temos acesso ao Pai e Ele que nos dirige as nossas orações, tá? É a Ele que nós dirigimos, nós temos acesso ao Pai e a Ele que nós dirigimos a nossa oração. De que forma? Nossa oração. Mas como isso acontece? De que forma isso acontece? Se nós dirigimos a oração a Deus. Acontece pelo Filho, Jesus, nosso único caminho e nosso único mediador. Então nós só podemos orar ao Pai em nome de Jesus.
para ter acesso, porque Jesus é que morreu por nós e não há outro mediador. Não há Maria, não há Pedro, mas o único mediador é Jesus. E por isso a nossa oração para ter acesso ao Pai é no nome de Jesus. E com que força a gente ora? No poder do Espírito Santo, que mora em nós e intercede, né, com gemido exprimido e inexprimível por nós. Então a Trindade não é uma teoria distante, mas é uma dinâmica viva em nossa comunhão com Deus em cada dia. Tá? Então não é algo distante, mas é uma dinâmica viva na comunhão com Deus em cada dia. Portanto, meus amados, a doutrina da Trindade não é opcional, é um fundamento inegociável, tá, da nossa fé, ok? É o alicerce que sustenta tudo que nós cremos sobre a salvação, a eleição do Pai, a redenção do Filho e a santificação pelo Espírito Santo de Deus. Crer na Trindade é crer no Evangelho e na sua plenitude. Por isso, a gente precisa confessá-la com ousadia, celebrá-la com alegria e ensiná-la com fidelidade. E aí está um resumo bem prático que a gente fez para vocês entenderem na simplicidade, mas com precisão, a doutrina da Trindade. E agora vamos fazer a nossa conclusão, ou a conclusão da lição, melhor dizendo, tá? Compreender a Trindade é fundamental para manter a fidelidade doutrinária. Ela não apenas protege a integridade da revelação de Deus, mas também sustenta toda a estrutura da salvação. Crer na Trindade é crer em Deus, é crer no Deus que salva e que se manifesta plenamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, a doutrina da Trindade deve ser confessada, celebrada, ensinada como fundamento inegociável da fé cristã. Chegamos aí ao final dessa lição maravilhosa, desse trimestre que promete muitas lições aí da doutrina da Trindade, maravilhosa, não perca nenhuma. Daqui a pouco nós estamos fazendo aqui, gravando mais uma lição, a segunda lição, que é poderosa, certo? Então, siga. Você que ainda não está inscrito no canal, se inscreve. Você que é inscrito, dá o seu joinha, compartilhe os vídeos, comente, tá? Faça seu comentário. Nós pedimos a sua contribuição dessa forma, né? Inscreve no nosso canal. Você que está pela primeira vez, não deixa. E vamos orar agora. Fecha os seus olhos. Vamos fazer a oração aqui em nome de Jesus, para que Deus possa entrar com providência na sua vida, resolvendo os seus problemas, porque Ele é o Deus do impossível, ok? Se há enfermidade, Ele vai curar. Se há problema insolúvel, Ele vai resolver. Creia somente. A sua fé, ela pode te salvar de todos esses problemas, ok? Senhor Deus, eu te agradeço por essa oportunidade ímpar, por ter essa oportunidade de mais uma vez ministrar essa poderosa palavra, que é a doutrina da Trindade, que depende a nossa salvação. Pai Santo, que a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo faça guarida nos corações e eles que possam entender com clareza essa doutrina maravilhosa da Santíssima Trindade. Pai Eterno, eu também oro para que essas pessoas que estão nos seguindo, que estão nos vendo, nos ouvindo, que possam alcançar a Tua graça. Se há enfermidade, seja curada. Se há problemas insolúveis, ó Pai, seja resolvido. Pai, na área financeira, dá o emprego, sustenta, ó Pai, a dispensa do Teu servo. Se alguém desviado, ó Pai, nessa família, que volte. Se alguém que está ouvindo e assistindo esse vídeo não é crente, que aceite a Jesus como Salvador, para que ele possa ser escrito o seu nome no livro da vida. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, oramos em nome de Jesus para chegarmos a Deus na força do Espírito Santo, conforme aprendemos na doutrina da Trindade. Nós oramos em nome de Jesus para ter acesso ao Pai e na força do Espírito Santo, que às vezes nós não sabemos orar, o Espírito Santo então ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. Que diremos amém. Bye bye e até o próximo vídeo, galera. Um abraço.